Olá, irmãos e irmãs, saudações em Cristo. Agora, às 20 horas, nós estamos juntos, sintonizados, tendo o mesmo propósito, como Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, de buscarmos a Deus no meio da crise. E nós temos essa oportunidade, pela internet, de estarmos assim unidos, ainda que virtualmente, mas unidos nesse mesmo propósito, unidos em oração. A partir de hoje, então, nós teremos sempre às 20 horas esse momento de toda a igreja estar focada e estar unida, ok? Então, sempre antes do período de oração, nós teremos essa breve meditação para, na sequência, em família, nós buscarmos a Deus e intercedermos uns pelos outros. Eu convido você também a participar do nosso chat. Você pode ir escrevendo aí as suas mensagens, falando que está sintonizado, está ligado aí, e também até colocando, enviando os seus pedidos de oração para que sejam colocados diante do nosso Deus. Hoje nós vamos meditar juntos sobre o pecado de não orar. O texto bíblico é do primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23, que diz: "Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês." Nós sabemos que todo cristão verdadeiro é um escolhido de Deus para a salvação, mas algo que nós deixamos de lado ou desconhecemos é o fato de que todo salvo foi escolhido por Deus para uma vida de oração. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 7, diz assim: "Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los." A palavra escolhidos aqui significa eleitos, selecionados exclusivamente, distintos por Deus, para clamar a ele dia e noite. Portanto, a igreja é a geração eleita para adorar a Deus, para anunciar as virtudes do Senhor e para clamar e para orar. Podemos dizer, irmãos, que a vida do cristão é a sua vida de oração. Em outras palavras, o cristão é diante dos homens aquilo que ele é ajoelhado diante de Deus. A nossa vida espiritual é nutrida pela meditação da Escritura e também pela oração. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar em todo tempo, nos ensina a orar incessantemente, sem esmorecer. E.M. Bounds, que nos últimos dias eu tenho citado bastante, diz: "Fracasso na oração é fracasso em todos os aspectos da vida. É uma falha de dever, serviço e progresso espiritual." Nós precisamos orar, irmãos, porque nós somos frágeis. Billy Graham confessa: "A vida cristã não é uma constante alta. Eu tenho meus momentos de profundo desânimo", disse ele. "Eu tenho que ir a Deus em oração com lágrima nos olhos e dizer: ó Deus, me perdoe, ó Deus, me ajude." A oração é o oxigênio da vida espiritual e é a oração que nos dá bom ânimo para vivermos a vida como Deus quer. Precisamos orar, mesmo sem saber orar. Nossas orações, como diz Max Lucado, elas podem ser desajeitadas, as nossas tentativas podem ser fracas, mas com o poder da oração está em quem ouve, como o poder da oração está em quem ouve, e não em quem diz, e não em quem fala, as nossas orações podem sim fazer diferença. Precisamos orar. Ontem, na mensagem do culto pela manhã, nós falamos sobre o pecado de não orar, ainda que brevemente, numa das divisões da mensagem, e eu quero só lembrar algumas coisas aqui. Nós falamos que não orar é o mais grave pecado do crente hoje. Nós também falamos que a omissão da oração traz consequências sérias para a vida do crente. Necessidades não são supridas, boas obras não são realizadas, a direção do alto não nos é fornecida, vidas a partir da nossa vida não são transformadas e o poder divino não é derramado. A oração molda o caráter do crente, a oração santifica a igreja, a oração, enfim, é o que dirige a vida da igreja. A oração, irmãos, é o maior recurso da igreja. Warren Wiersbe declara que
ele pergunta, na verdade, quando é que a mão de Deus opera? Ele responde à sua pergunta: quando a igreja de Deus ora. Não é que Deus não possa agir a parte das nossas orações. Ele é o Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus Altíssimo, mas é que em seus decretos eternos, ele mesmo incluiu a minha oração, a sua oração, como um meio para a realização dos seus propósitos. E eu gostaria então de, na segunda e última parte da minha breve palavra hoje, elencar aqui, na verdade, algumas razões por que orar é pecado. Primeiro, porque orar é uma ordem bíblica. Então, não orar é descumprir um preceito da Escritura. Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O contexto de Efésios 6, você se lembra, é o da armadura de Deus, não é? Nós temos que nos revestir da armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo e também para podermos resistir no dia mau. Dia mau aqui não são 24 horas, mas são períodos onde tudo fica de perna para o ar, onde fica tudo confuso, os dias em que vivemos. Então a palavra do apóstolo é, para resistirmos no dia mau, um dos itens da armadura de Deus, uma das peças da armadura de Deus em nós, que nós devemos vestir, que não pode faltar, é justamente a oração. Com toda oração e súplica, ele diz. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, e também capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz, orando noite e dia com o máximo empenho. Interessante, não é? Nos empenharmos em oração, uma oração intensa, uma oração intencional, uma vida de oração, na verdade. E ele fala, orai sem cessar. Portanto, nós estamos em desobediência a Deus, deixando de orar. Agora, um outro motivo, uma outra razão, porque não orar é pecado. Em segundo lugar, porque abre a porta para todos os pecados. Você já parou para pensar nisso? Não orar abre a porta para todos os tipos de pecados, para mais pecados. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 38, diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, disse o Senhor Jesus. Então ele liga, ele faz uma relação estreita, não é? Entre essas coisas, que é para nós entrarmos num estado constante de vigilância e oração, justamente para que nós não entremos em tentação. E a ideia aqui é cair em tentação. Irmãos, não orar abre a porta para todos os pecados. Lucas 22:40 também nos diz que Jesus, chegando ao lugar escolhido, disse aos seus discípulos, orai para que não entreis em tentação. E por fim, irmãos, nós temos também mais um motivo, dentre outros que poderíamos citar aqui, por que não orar é pecado? Porque ao deixar de orar, nós não seguimos o exemplo do nosso Salvador, do Senhor Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, 35, diz assim, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ora, o nosso mestre nos deu o exemplo. E discípulo é aquele que pisa nas pegadas do mestre, não é? Que anda por onde o mestre andou. Nós somos discípulos de Jesus. E ele se levantava, ele sendo o Senhor, ele sendo o Filho de Deus, ele sendo o próprio Deus, o Deus homem, ele se levantava alta madrugada, ia para lugar deserto e orava. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 46, também fala sobre isso, que certa feita Jesus despediu os discípulos, subiu ao monte para orar. Vejam que são circunstâncias diferentes. Jesus valorizava muito a vida de oração. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12, também nos ajuda, dizendo que naqueles dias Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então vamos parar e pensar por um momento
será que a maioria dos nossos pecados, a maioria dos meus e dos seus pecados, não são consequência, ou não é consequência de falta de uma vida de oração? John Bunyan, certa vez, escreveu o seguinte: a oração fará com que um homem deixe de pecar. Por outro lado, o pecado seduzirá o homem que deixa de orar. Vamos clamar ao Senhor? Feche os olhos. Ó Deus Pai, Deus querido, obrigado a Deus porque o Senhor está conosco e nunca nos abandona. Obrigado pela tua palavra bendita que nos mostra que deixar de orar é pecar contra ti. Tem misericórdia de nós. Queremos ajustar nessa época de crise, onde tudo está parando. Nós, na verdade, não queremos parar nossa vida de oração, nós queremos reiniciar e fortalecer a nossa vida de oração. Nos ajuda, ó Deus, a ressaltar isso em nossa vida diária. Ajude a Betel, para que todos nós possamos formar um exército de oração diante do Senhor. Toma conta, ó Deus, do nosso país. Toma conta, ó Deus, dos nossos governantes. Dirige as autoridades de saúde. Abençoe as nossas famílias. Nos proteja, Pai. E principalmente, nos dê, ó Deus, o devido valor da oração nas nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, a partir de agora a transmissão vai ser encerrada. Nós vamos então nos unir em oração, vamos para a prática do que acabamos de falar aqui. Vamos colocar diante de Deus os pedidos que estão sendo feitos nos grupos da igreja, né? E também que estão sendo feitos aqui no nosso chat agora. Lembrando que o nosso pedido geral é este: pela contenção da pandemia do Covid-19, com cada um de nós tomando os devidos cuidados, fazendo a nossa parte, pelos que estão nos grupos de risco, pelos profissionais da saúde, pelas nossas autoridades. Vamos orar agora, lembrando que nós fomos escolhidos por Deus para a salvação, mas também para a oração. Estejamos juntos nesse propósito, juntos em oração. Um fraterno abraço virtual em todos os irmãos e até amanhã às 20 horas, se Deus quiser. Deus os abençoe em tudo, irmãos.